Amigos, é um tema que esse vídeo, né, é um tema que eu nem acredito que a gente, e eu digo a gente que não está no dia a dia do clube, consiga se aprofundar tão tecnicamente, né? Acho que dá para falar algumas coisas, claro que sabemos, mas outras que passam despercebidas, né, ou que não chegam até a gente. Acho que não dá para falar. E aí, eu levanto a dúvida, né? Levanto a dúvida, não, levanto o questionamento e fico com a dúvida. Será que a gente pode ter expectativa de alguma coisa diferente ou não? Eu estou falando aqui, claro, da questão do novo diretor de futebol, CEO, não sei qual vai ser o nome, né? O nome que você quiser falar aí que o Santos vai buscar, né? Agora parece que o da vez é o Alexandre Matos, né? Pelo menos eu estou gravando 9 horas da noite em ponto, né? Não sei até que ponto, se nas próximas horas vai evoluir a negociação ou não, mas a última notícia, né, que saiu, pelo menos disso, é do UOL na tarde desta sexta-feira, né, falando que o Santos tem como prioridade o Alexandre Matos. O Diário do Peixe noticiou pouco tempo depois até que o Fabinho Soldado, né, recusou oficialmente. O Fabinho Soldado do Corinthians também era um alvo. E aí também parece que o Bruno Spindel do Flamengo foi um alvo, o Marcos Braz também, que foi vice-presidente do Flamengo, também foi outro alvo. O Wagner Frederico chegou a apurar até na live dele de ontem, parece que ele falou que até como é que era? O Toninho Cecílio, que é um cara que, pô, das antigas já, né, também, enfim, foi um nome especulado, enfim. Então, vários nomes e algumas coisas que a gente pode comentar, mas eu vou tentar focar em dois temas pontuais, né? Bom, foi meio que uma introdução. Peço para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, se quiser se tornar membro também, fica à vontade. Se não, tá tudo certo, né? Mas eu vou começar pelo tema das recusas, né? Há um tempo também, já há alguns dias, o Diário do Peixe noticiou que o Paulinho, né, ex-jogador, que hoje está no Mirassol como dirigente, também recusou vir para o Santos, né? Também porque eu digo que agora o Fabinho Soldado, né, optou por essa recusa, né, melhor dizendo. E aí eu levanto o ponto dessas recusas, porque são dois caras bem diferentes, não no perfil talvez, mas na situação atual de carreira, né? Por quê? O Paulinho, perdão, é um cara que começou a carreira de dirigente há pouco tempo, né? Tá no Mirassol no seu primeiro trabalho, ele se aposentou recentemente, né? Obviamente, tal. E está num clube que é muito organizado, não só estruturalmente, de estrutura física, né? Mas como um clube, como uma instituição, né? É muito bem definido a ordem, o organograma, quem manda, quem faz o quê, enfim. É um clube que vem tendo muito sucesso, inclusive, por isso. Já o Fabinho Soldado, por exemplo, ele é um cara que já começou a carreira há um bom tempo. Ele foi jogador de futebol também, se você não sabe, foi campeão brasileiro pelo Santos, inclusive. Parou em 2009, acho que foi, 2010, não sei, parou no Flu ali e logo no ano seguinte também se tornou gerente já de futebol, mas passou por clubes menores, Bom Sucesso, Bangu, ambos do Rio de Janeiro, o Anápolis depois, Tupi de Minas Gerais, e aí ele só chega em um clube maior, né, com todo respeito aos outros, quando chega em 2017 no Flamengo como gerente de scout. Em 2021, ele vira gerente de futebol do Flamengo até 2024, quando vai para o Corinthians. Ou seja, é um cara mais experiente já no mercado em si, né? E aí, está também um clube que até se assemelha um pouco com o Santos, né? Em questão de estrutura, né? Bagunça. Estrutura como instituição, né, no caso. Bagunça, né? Essa que é a verdade. O Corinthians também... O presidente agora foi lá afastado, né? O Augusto Melo, o vice assumiu. Ficou-se numa dúvida se ele iria aceitar por isso, mas eu levanto esse questionamento. Por que o cara vai sair de uma bagunça, que pelo menos ele já conhece, para vir para outra bagunça? Por quê? Não sei. Aqui no Santos a gente sabe que o cara não tem a liberdade para trabalhar total, né? A gente sabe, foi assim o Pedro Martins, foi assim o Paulo Brax, o próprio Galo não tinha, mas o Galo, né, era um cara que era muito mais alinhado ao Marcelo Teixeira, então, enfim. Então, é meio que a gente sabe as restrições que tem o cargo, seja ele CEO ou seja ele executivo de futebol.
E aí até uma coisa que a gente abordou na live do trio de ontem, né, de quinta-feira. Não importa o nome do cargo, o cara vai chegar aqui e não vai ter autonomia total. Então, meio que não faz diferença, né, o nome, se ele vai ser CEO ou se ele vai ser executivo, porque ele vai chegar para trabalhar diretamente no futebol profissional masculino. O CEO tinha, em teoria, tem a obrigação de cuidar das outras áreas, mas a gente sabe que aqui no Santos não é assim. E eu não estou nem falando que isso é culpa de um nome, de um cara, como a instituição é gerida no geral, especialmente pelo presidente Marcelo Teixeira, que é quem manda no clube, né, no máximo, né, a ordem máxima do clube hoje é ele, né. Enfim, então, os dois nomes já recusados, e aí eu vou focar mais no Alexandre Matos agora, tá? O Marcos Braz, eu nem acho eu nem ia falar, né, no sentido de eu acho uma boa ideia ou não, mas eu vou falar, o Marcos Braz eu não acho, tá? É um cara que eu acho que com muito dinheiro, como tinha no Flamengo, fez um trabalho muito bagunçado, muito abaixo do que é aceitável, e ele não tem margem para erro aqui, né? Igual teria no Flamengo, né? Não que o trabalho dos últimos que passaram foi bom, acho que a maioria nem foi, mas a margem de erro é muito menor, né, do que no Flamengo. A gente, até eu citei o exemplo na live do trio de hoje, um jogador que eu particularmente gosto, mas que não está bem, né, que é o Everton Cebolinha no Flamengo. O Flamengo gastou uma bala, paga o alto salário e ele não é titular absoluto, não consegue ter sequência. O Michael também, que recebe uma bala de salário, também é um reserva, enfim, são erros que aqui no Santos não dá para cometer, né. Beleza, o nome principal é o Alexandre Matos. O Alexandre Matos é um cara que, eu falei isso tudo, não sei se eu confundi, mas eu falei isso do Marcos Braz agora, tá claro. Alexandre Matos. Alexandre Matos hoje é CEO do Cruzeiro, parece que também está meio de lado lá, com algumas mudanças estruturais que tiveram lá na SAF, né, no Cruzeiro. E é um cara que ele é muito agressivo no mercado, é verdade. Mas também é agressivo gastando muito dinheiro. Isso é um ponto a se preocupar, né? É um cara também mais experiente, né? É um cara que já está aí no mercado, no mundo da bola há uns anos, né? Já começou a sua carreira lá atrás, né? No América, se eu não me engano, passou pelo Palmeiras, onde fez talvez seu melhor trabalho, né? Passou pelo Atlético Mineiro, passou pelo Cruzeiro, pelo Atlético Paranaense, pelo Vasco, enfim. No Atlético, inclusive, ele falou que teve uma relação muito boa com o Sampaoli e tudo mais, né? Ele ficou um ano lá, que foi o ano do Sampaoli, fica 2020, e ele é demitido no começo de 2021. Especularam, inclusive, que teve alguma treta ali com o São Paulo, e ele disse que não, né? Já deu várias entrevistas, né? Falando que se deu muito bem e tudo mais. Será que se ele vinha pensando no São Paulo? Eu acho difícil por conta do elenco em si. Mas vai saber, né? Enfim. Aí, a gente passa pro lado, né? De ser um cara mais agressivo no mercado. Porque ele tem também muitos contatos e tal, né? É um cara que, óbvio, às vezes tem os seus jogadores de confiança, isso não é uma coisa legal, né? Mas todo executivo tem, infelizmente, né? E aí, você às vezes pode se prender a alguns... Tô tomando certo cuidado para falar, porque para não parecer que eu tô acusando ninguém de nada, tá? Mas, por exemplo, o dirigente que vai para todo clube e leva o jogador para todo clube que vai, entendeu? Já teve casos de dirigente levar o mesmo cara para 3 clubes diferentes. Porra, enfim, tem que tomar cuidado com essas coisas. E ainda mais dirigente mais antigo no mercado, né? Como é o Alexandre Matos. Voltando a dizer sobre ele ser agressivo, né, no mercado, tem muito contato, isso é bom, é claro, né? Um cara muito bem, com bom trânsito, né, entre empresários e tudo mais. Então, às vezes, rola aquele negócio, né, de traz teu jogador para cá, esse eu não posso, mas eu posso esse, ou então eu levo esse, mas esse tem que ir junto. Isso infelizmente acontece, enfim, às vezes de repente sobra um nome bom para isso, né, mas tranquilo, né, entre aspas. Bom, agora para ir para a parte final do vídeo, vocês conseguem perceber uma coisa que é assim: o Alexandre Matos, ainda só para falar, ainda antes de concluir, o Santos acredita, segundo a matéria do UOL, que avançou nas últimas horas e pode chegar a um acordo já rápido, né? A ideia nem é anunciar até o jogo contra o Botafogo, a ideia é anunciar depois, mas é ter o cara já antes do jogo contra o Fortaleza, né? Para preparar aí, que tem janela abrindo dia 2, hein? Terça-feira, bom lembrar. Terça não, segunda, né? Segunda, né? Deixa eu ver. Segunda. Janela abre segunda e fecha dia 10, né? Abre dia 2, fecha dia 10. Segunda-feira abre e fecha na outra terça. Então, tem um tempinho aí e depois a janela só abre de novo lá no final depois do Mundial e tal, antes de voltar ao Campeonato Brasileiro, lá em julho. Enfim,
Segundo a matéria do UOL, o Santos crê que o Matos tem o perfil necessário para este momento. A postura firme e a boa atuação no mercado da bola são características desejadas. O que é boa atuação? É o que eu falei, ele é agressivo, ele consegue contratos, mas a que custo? Às vezes contratos muito caros. E pode pesquisar aí o que a torcida... claro que a torcida não é sempre parâmetro, né? Mas você consegue ver algumas coisas. O que a torcida do Cruzeiro acha dele, a do Vasco. A do Palmeiras nem tanto porque ele foi campeão, enfim, aí apaga muita coisa, né? De erros, óbvio. Enfim, e aí para finalizar, né? A gente pode perceber que a gente trouxe recentemente o Paulo Brax, que passou pelo Vasco, passou pelo Inter um pouco antes, aí pelo Santos, agora está no Galo. Pedro Martins, passou pelo Vasco, passou pelo Cruzeiro, passou pelo Botafogo. Agora se for Alexandre Matos, passou pelo Vasco, passou pelo Cruzeiro, passou... Vocês percebem? E os caras não dão certo. Por quê? Por que não dão certo? São ruins? Eles são ruins em todos os clubes? Ou esses clubes têm estruturas defasadas e que são complicadas para as pessoas trabalharem? Isso porque o Cruzeiro é SAF, hein? O do Botafogo até pode ser, a gente pode até considerar que o Pedro Martins foi mal lá, não deu certo, beleza. O Mazuco tá lá, parece que tá bem, enfim. Mas olha só, o caso do Brax, 2 times em comum, o Paulo Matos, o Alexandre Matos também, 2 times em comum. Percebam, às vezes não é só o cara pode ser ruim também, claro, mas a estrutura desses clubes é difícil também, né? No Vasco, inclusive, eu nem citei, né? Mas o Matos foi demitido por divergências com a SAF, né? Depois de 4 meses, lá, um pouco menos de 4 meses no comando lá do futebol, né? Enfim, então, é isso. Acho que é um tema, como eu falei, às vezes falta um pouquinho da gente saber um pouco mais da atuação, né, deles dentro do clube, mas normalmente é isso, é negociar, é conversar com o elenco, é ser aquele elo gestão e elenco, comissão, é saber o que está precisando, aparar arestas que acontecem no dia a dia, enfim, normalmente é isso. Mas, claro que tem mais coisas que de repente a gente não sabe, né, que de repente a gente não vê o que acontece, enfim. Mas é bom ver nessa parte das contratações também. Vamos ficar de olho porque a gente não tem dinheiro sobrando. Não adianta trazer contrato longo para qualquer medalhão. Enfim, e olhar o histórico recente. É isso. O que você acha disso? Tem algum nome que você prefira? Eu, particularmente, não me arriscaria. Não me arrisco a querer dizer que eu gosto de tal dirigente. Aliás, tem um que eu acho que fez um trabalho espetacular, que é o Marcelo Paes do Fortaleza, né? Dos outros eu realmente não vejo nenhum tanto diferenciado, tão diferenciado assim. Pode ser até que tenha, eu só não conheço. Mas enfim, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Amanhã de manhã tem um vídeo bem legal aqui que eu estou preparando. E valeu!